Olá, companheiros e companheiras do YouTube, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, muito obrigados por todas as mensagens lindas de apoio, pedindo vídeos meus aqui nesse canal reacionário fascista da extrema-direita estadunidense. É que por aqui, pela União Soviética, a internet não anda muito bem, então nem sempre eu consigo transmitir para vocês direto de Moscou. Mas hoje está funcionando e foi muito bom porque essa semana, agora sábado e domingo, vai ser realizada aquela prova Empoderade que é o Enem. Então eu vim dar umas diquinhas aí para os companheiros se darem bem na proves. É porque eu odeio a classe média. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente para fazer o Enem é que ele é uma prova extremamente empoderades. Então, se vocês não tiveram tempo de estudar, porque estavam por aí exercendo seu direito democrático de invadir escolas, fazer pichações nas salas de aula e também festinhas funk regadas a drogas lá dentro, não se preocupem, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito mais durante esses eventos tão lindos do que durante as aulas em que vocês são obrigados a ficar sentados em fileiras ouvindo conteúdos que nada tem a ver com a realidade de vocês. Aliás, se você estuda no Brasil, provavelmente você não é obrigado a ficar ouvindo aqueles conteúdos burgueses daqueles professores coxinhas. A maioria dos nossos professores são muito empoderados e já dão aulas muito mais democráticas, a não ser que você estude num colégio fascista militar, bom, daí é outra história. E como o Enem segue essa linha assim democrática tão linda de Paulo Freire, ele leva em conta os conhecimentos, os saberes trazidos pelos alunos. Então não se preocupe, é só assistir as dicas com mais toda essa democracia que você exerceu, certamente vai ter um ótimo resultado no Enem. E como o Enem segue essa linha de Paulo Freire, essa linha democrática, empoderada, você não precisa se preocupar muito com os conteúdos fascistas coxinhas da extrema-direita, como, por exemplo, matemática, física, essas coisas. Não se preocupe muito com isso. O importante mesmo é o conhecimento, o saber que o aluno traz consigo da sua comunidade. Você deve ficar antenado nas coisas que estão acontecendo à sua volta, as notícias do dia a dia, através da mídia imparcial, como por exemplo o jornalismo da Globo. Não precisa ficar preso a essa emissora da extrema-direita golpista que é a Globo. Você também pode se informar por outras fontes super imparciais e democráticas, como por exemplo, você pode assistir a palestras da Marilena Chaui, ou então fazer uma assinatura da revista Carta Capital. Uma outra estratégia muito boa para você adotar no Enem é levar alimentos, mas não é qualquer tipo de alimento. Tem que ser um alimento crocante ou então com aquelas embalagens plásticas que fazem muito barulho. Isso pode não te ajudar e não fazer nenhuma diferença na sua prova, mas certamente você vai atrapalhar todos os concorrentes que estão na sua sala. Antigamente, as pessoas funcionavam de outra forma, elas não precisavam comer durante a prova. Mas hoje, a nossa democracia descobriu que o ser humano tem que se alimentar durante a prova. Caso contrário, ele pode definhar e morrer ali mesmo na sala. Então, não hesite em usar essa técnica que tem um resultado 100% garantido. Se você não faz a menor ideia de qual seja a resposta certa, calma, respire fundo e não se preocupe com a pergunta, leia as respostas. Aquela que for a mais democrática, que fizer defesa do aborto, das mulheres negras, dos mais pobres, dos mais gays, das mais lésbicas, ou então que falar sobre os homens brancos, cristãos, fascistas, malvadões, esta é a alternativa correta. Pode marcar sem medo de ser feliz.
Não precisa ler a questão. Seguindo essa dica muito simples, você já vai conseguir acertar mais de 90% do exame, mesmo sem ter lido a carta capital. Infelizmente, você irá se deparar com uma parte nesse exame que é totalmente incompreensível e estranha, que é a prova de matemática. Esse conteúdo ainda não foi retirado da grade do Enem, mas é uma questão de tempo. Nós iremos avançar nas nossas conquistas sociais e iremos sim tirar os conteúdos de matemática e de física. A dica nessa hora é iniciar um protesto. Mostre todo o seu descontentamento com esse conteúdo fascista, cis e opressor na sua prova, que não tem a menor necessidade. A humanidade já conta com máquinas de calcular. As calculadoras, elas fazem todo esse trabalho. Nós não precisamos mais pensar. A sociedade tem que evoluir. No lugar de ficarmos calculando coisas que não têm a menor serventia para nossa sociedade, nós poderíamos estar discutindo outras coisas muito mais democráticas, como por exemplo, o mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella. Finalmente, vamos falar sobre a parte mais importante do Enem, que é a redação. A redação sempre traz um tema muito democrático. Ano passado, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, um tema de fundamental importância para todos. Obviamente, esse ano será algo também bem empoderado, então não se preocupe, durante as palestras e oficinas que vocês tiveram durante as ocupações das escolas, vocês com certeza tiveram alguma aula em que eles abordaram o tema da redação do Enem. A dica aqui é usar e abusar das nossas frases, das nossas palavras preferidas, como por exemplo, democrático, democracia, igualdade, igualitarismo, ambientalismo, feminismo. E se você usar palavras no gênero neutro, como por exemplo, todes, negres, branques, você ainda pode ganhar alguns pontos extras. Mas preste muita atenção, agora o gênero neutro não é mais o X, antes era alunix, agora nós dizemos alunes. Eu fiz uma redaçãozinha aqui com o tema do ano passado para vocês se inspirarem. Podem até usar a mesma, só trocando uma palavra ou outra, que com certeza vocês irão tirar uma nota muito alta. Lembrando que vocês são livres para escrever da maneira que vocês quiserem. Vocês só não podem escrever nada contra a agenda globalista, porque daí já é demais, né, gente? Vocês são livres para pensar tudo que o governo quer que vocês pensem. O problema da violência contra a mulher na nossa sociedade moderna é algo que precisa ser urgentemente combatido. Os índices trazidos pela emissora fascista da extrema-direita golpista, a Globo, nos mostram claramente que esse é o nosso maior problema. De acordo com o mapa da violência publicado em 2015, ele nos mostra 40 mil pessoas assassinadas, sendo que dessas 40 mil, 4.762 foram mulheres cis. Isso demonstra claramente que o maior problema do nosso país são as 4.000 mortes de mulheres cis. Esses dados fascistas, obviamente, não levam em consideração as mulheres trans, o que aumentaria ainda mais o número da violência de gênero. Não importa que tenha morrido muito mais homens do que mulheres, isso não vem ao caso. O que nós temos que perceber é que o Brasil mata mulheres todos os dias e a culpa é somente dos homens cis, brancos, cristãos estadunidenses que oprime toda a sociedade. Ainda segundo o Wikipédia, as mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas, o que nos leva a pensar, por que essa discriminação? Acredito que para termos uma sociedade melhor, devemos fazer protestos, mostrando os peitos na rua e distribuindo flores para os bandidos. Desta forma, iremos atacar a raiz do problema.
Precisamos acabar de vez com esse sistema cis-heteronormativo patriarcal que nos oprime há tanto tempo, obrigando as mulheres a se tornar escravas sexuais dos seus maridos e que também nos impõe a gestação compulsória. Vocês nunca se perguntaram, afinal de contas, por que somente as mulheres ficam grávidas? Outra medida muito eficaz para combater a violência contra a mulher é promover o multiculturalismo e pedir que comecem a enviar os refugiados de guerra aqui para o nosso país. Somente dessa maneira, mostrando toda a nossa receptividade com a religião da paz, que é o islamismo, poderemos evoluir nessas questões sociais tão importantes para todos. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas e muito obrigados a todos os que assistiram os vídeos. Aqui, Guevarina Castro, diretamente da União Soviética. Beijos!